Bom dia, clientes, amigos, parceiros aí da Ouro Investimentos. Estamos começando mais uma live aí do time da Ouro. Felicidade imensa aí que a gente vai para a nossa 7ª live. Depois de passar por aqui pela Alaska, pela ZQuest, a Opportunity e mais recente aí com a 3R no nome do Thomas. E hoje a gente tem uma felicidade imensa de trazer uma das casas também mais tradicionais do mercado de investimentos do país, uma casa com 18 anos, é a RX Investimentos, onde bastante clientes nossos tem bastante posição dentro da RX, seja nos seus canais de títulos, de fundos de títulos de créditos privados, até seus fundos de ações. Então, a gente está bem feliz com esse trabalho que a gente vem fazendo. Vocês estão ouvindo aí? Tá ok o som? Como é que tá? Dá um ok para mim aí, quem está entrando, para a gente fazer mais uma boa live. A última live aí que nós fizemos junto com o Thomas, ouvimos muito parabéns aí dos clientes, gostaram bastante do ceticismo e em comparação com um grande otimismo que nós vimos na nossa primeira live ali com a Alaska. Então, é muito legal colocar esses diferentes perfis para conversar, para falar do cenário de mercado, né? E hoje nós temos o momento único histórico de estar vendo aí o dólar a 5,87. Chegou, acho que bastante, 5,886, alguma coisa assim. Então, um momento histórico que estamos vivendo. Hoje eu fiquei na tela ali, não perdi por nada o leilão da abertura do mercado. E vou falar para você, eu estou até com meio sentido de estar agora fora de assistir esse mercado do dólar. E a gente vai receber hoje o Paulo Bockel, um grande parceiro, já veio para Cuiabá, já veio numa palestra que nós fizemos. E isso há 2 anos e meio, quase 3 anos. Então vai ser bacana recebê-los aí. Bom, o Bockel já está... O Paulo já entrou, né? Vamos ver, o Paulo daqui a pouquinho está entrando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá. Você quer fazer com o celular para acompanhar com ele? Ele falou que está com a página aberta, ó. Tem que entrar na live. Fica na live aqui, estou mandando para o Paulo. Já entra aí no site da RX, rxinvestimentos.com. Vou rodar nosso cameraman ali. O Ricardo. E o dólar? Ricardo ali, para onde vai nosso doleta, né, gente? Quem diria? 5,880. Para a galera da soja aí, tá vendendo a 3 dígitos. R$105 a soja, hein? Ano que vem a gente vai ter que plantar debaixo do colchão isso aí, hein? Botar na sacada do apartamento, no quintal. Só que vai ter que saber travar dólar também para quem fazer plantar soja, viu? Mandar para vocês aí a rxinvestimentos.com.br. Vão lá acessando os fundos da casa. Então nós temos aí o plano de ações, o crédito privado, tem os baitas fundos de previdência também da RX. Interessante a participação de vocês aí. Ó, o Paulo entrou aí. Então a gente recebeu na primeira live lá com a Alaska, foi mais de 1.000. Opa! Estão me ouvindo? Paulo, Tudo bem? 100% maravilha. E você, meu amigo? Tudo tranquilo, cara. Em casa, com saúde, então tá bom. Tem que dar graças a Deus hoje valeu o teste negativo para Covid, está valendo muito hoje em dia. Ou positivo também, que não pega de novo, né? Depende da forma. Para quem passou já, não é de todo ruim também. O vírus tem esse negócio, né? Já pega a imunidade e já dá graças a Deus que não volta de novo. Mas aí tá tranquilo, né? Tá com menos, né? Você tem menos densidade, né? Ajuda, né?
Aqui tá, cara, aqui em Cuiabá, eu acho que por estar seco, eu tava conversando, tá sobrando leito aqui, cara. Daqui a pouco eles estão importando aí. É que também, cara, tem uma outra coisa por trás que pouca gente está falando, é o seguinte, a gente tinha, que juntou, né? Você tem febre amarela, você tem dengue, você tem chikungunya e zika. Então tudo virou Covid, né? E você vê assim, aonde estava pior, você pega Rio, São Paulo, essas coisas, tem uma coincidência também de dados com o próprio sistema de saúde mais comprometido, né? Então, enfim, mas é uma situação ruim, né? Bem ruim, né? Com certeza. Quando imaginaríamos que... Bill Gates imaginava, né? Mas a gente... Cara, eu vou falar, a gente faz parte do grupo da Melo, então é engraçado que assim, eles sempre tiveram essa preocupação de fazer redundância, fazer escritório, trabalhar de casa, e a gente meio que nunca deu muita bola, né? Assim, bola no sentido de, pô, não vai acontecer isso nunca no Brasil, né? E hoje em dia a gente dá graças a Deus que a gente fez, porque você consegue trabalhar de casa perfeitamente, fazer. A gente sempre fez esses testes, né? Só que a gente nunca pensou que a gente fosse de fato usar, né? E estamos aí, né? Já quase 2 meses em casa. Que coisa, né? Mas vamos lá, quando você imaginaria que eu ia estar em casa vendo o dólar bater a máxima, vendo o Brasil com taxa de juros negativa e o governo brigando entre Congresso, presidência, executivo e o judiciário? Não, ainda tem... Esse nível seria de um país altamente desenvolvido. Não, e ainda tem a questão do petróleo, para piorar, né? Então, só para coroar aí o cenário. A gente não gostou... Pode falar, perdão. Não, a gente não achou que... A gente não gostou do 0,75 no final do dia, porque inclinou mais a curva, né? Então... E aí você tem essa pressão no dólar, é o que você falou, dólar na realidade, se a gente olhar um pouco, praticamente dobrou de preço, né? Em um ano, né? Um ano e pouco, né? Então, para o exportador é muito bom, né? Mas também para quem, assim, você está olhando para a indústria, que precisa comprar capital lá, bens de capital lá de fora, fica bem complexo, né? Então sempre tem os dois lados, né? Tem aquela história, sempre que alguém tá chorando, tem alguém que tá fazendo lenço, né? Perfeito. Então vamos lá, Paulo, vamos tentar produzir lenço nesse mar aí nosso aí. Eu gostaria, Paulo, primeiramente agradecer de coração, você já se conhece aí há 3 anos, e agradecer a RX Investimentos para disponibilizar você nesse momento com a gente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da oportunidade de nossos clientes estarem ouvindo, profissional do seu calibre, e também um pouquinho mais da RX Investimentos, a casa de 18 anos, mais de 26 bilhões de reais, e novamente a gente só tem a agradecer o tempo de vocês. Cara, eu que agradeço estar aqui, assim, pra gente é uma honra, então a gente tem procurado até fazer isso, até para tentar passar um pouco de conhecimento para as pessoas, principalmente nesse momento que é complexo, né? Então, eu tenho mais de 25 anos aí de carreira, passei diversas crises, né? Na década de 90 ali a gente teve várias crises, 2008. Essa crise que a gente está vivendo agora, assim, é uma crise totalmente diferente, né? Porque ela é uma crise sanitária, não é uma crise financeira, não começou nos bancos, não foi no mercado, né? E ela é uma crise de oferta e demanda também, né? Porque na hora que você vai para casa, você não compra, você muda o consumo, você não consegue comprar, enfim. Então acaba gerando uma incerteza imensa, né? Então, eu já trabalhei em consultoria, trabalhei em gestão de fundo, trabalhei em family office, fui diretor financeiro também, então, assim, experiência bastante vasta e diferente também. E a Arx, ela é uma gestora que tem 26 bi sobre gestão. A gente faz gestão basicamente de 4 tipos de ativos, né, que é renda fixa, crédito, multimercado e ações. Fazemos parte do grupo BNY Mellon.
né? Hoje o banco é um dos maiores bancos do mundo, dos bancos mais antigos do mundo também, né? Mais de 200 anos. E o banco tem duas divisões. Uma divisão de gestoras, nós somos 8 no mundo, com 1,9 trilhão de dólares sob gestão, e a segunda faz administração fiduciária e custódia. E hoje a Mello é a maior custodiante global, com 37 trilhões de dólares sob custódia. Tá? Legal, o INA Mello, poucas pessoas sabem onde está custodiado os fundos, né? A cada 10 fundos deve ter o quê? 8 custodiados nela? A gente tem a Mello acaba tendo um share grande nos independentes, né? Quando você os bancões, né? Bradesco, Itaú, Santander fazem a própria Caixa, acabam fazendo a própria gestão, mas dos independentes a gente tem um share muito grande. Legal, vamos começar aí, Paulo. A gente vai falar então aqui, só passar para os clientes, nós vamos comentar primeiro aí pela renda fixa, o crédito privado. A gente vai avançar aí para os multimercados e de previdência, que a gente tem um posicionamento muito forte com as previdências privadas, que a gente acredita muito nisso. E, por último, a gente vai ficar aí no mercado de renda incerta, de renda variável, para a gente conversar sobre ela. Então, vamos lá. Sobre os fundos de crédito privado, aí você falou de inclinação de curva, a gente vai tentar falar um pouquinho dos clientes, tentar passar um pouco mais simples a situação para eles. Nós vimos aí, começamos 2019 com uma taxa aí 6,5%, e hoje nós temos uma curva mostrando 2,25% aí para frente. O crédito privado foi muito feliz até julho ali de 2019, e a partir dali começamos um certo... E para muito cliente que está ouvindo, a gente comenta sobre uma oportunidade única que nós estamos tendo nesses fundos de investimentos em crédito privado, com muito crédito high yield aí, a taxas impressionantes, né? E até um desafio para as pequenas empresas pegar crédito hoje, vendo que grandes empresas estão pagando 200% do CDI aí. Até mais. Vamos lá. O que está acontecendo no final do dia que eu acho que é importante assim, a gente tentar ser breve, né, e tentar explicar um pouco essa visão que a gente está tendo. O que a gente está tendo, basicamente, é um problema de liquidez, né? Então, essa questão toda que a gente viu, principalmente fundos de crédito dando negativo, não foi uma questão de crédito, porque não deu nem tempo, foi muito rápido, né? A gente está falando que, basicamente, os fundos sofreram, né? Se a gente fizer olhar o calendário, e aí o calendário também foi ingrato, porque ele acabou pegando 2 meses, então dá a impressão que é maior do que ele foi, né? E na realidade começou ali por volta do dia 15 de fevereiro, e as cotas negativas dos fundos de crédito acabaram, pelo menos aqueles movimentos maiores, por volta do dia 14 de abril, né? De lá para cá os fundos têm rendido positivo, né? E aí, como foi abril foi um mês muito ruim, isso aí ficou encoberto, né, pelo retorno negativo do mês inteiro, e março a mesma coisa. Mas o que aconteceu, né? Por que o fundo de crédito dá negativo? Basicamente, assim, a gente vive o mercado de crédito. Quando eu tenho que vender um título para pagar um resgate, que foi o que aconteceu, a gente teve uma corrida por liquidez, todo mundo querendo gerar caixa, ficar com caixa, porque, como a gente falou antes, essa questão da crise foi uma crise de oferta e demanda, as empresas paradas, todo mundo em casa, parou tudo. Então, você teve muita demanda por caixa, né? Por dinheiro, para você, pelo menos você não sabe o que vai acontecer, quanto dinheiro você vai fazer, é melhor você ter caixa do que você estar num ativo que também está caindo de valor, né? Então, foi o que a gente viu, né? E basicamente a gente teve ali nos fundos de crédito, que os fundos de crédito que estavam na plataforma da XP perderam alguma coisa de 6 bi. Isso é 40% do volume dos fundos. Se a gente extrapolar esse número e botar para o mercado inteiro, foram 40 bilhões de reais que saíram dos fundos, né, de renda fixa, de liquidez rápida. Então, foi muita pressão de venda. E renda fixa, né, diferente de renda variável, o que acontece? A renda é fixa e não o valor é fixo de hoje. Então, o que eu quero dizer que a renda é fixa? Porque quando você compra uma debênture, quando você compra um CDB, você sabe na hora quando ele vence e quanto você vai receber de juros. O que isso faz? Isso faz que no vencimento a gente tem certeza de quanto você vai receber. Então, mas eu não consigo saber qual o preço que se eu precisar vender, né?
É que nem você olhar uma saca de soja. Se tem muita produção, muita gente está vendendo esse negócio, o preço cai. Se você tem um problema na safra e tem menos, o preço sobe. Então, o título de crédito, no final do dia, funciona da mesma forma. Vou dar um exemplo. Eu tenho um título que, para facilitar, ele tem 1 ano de vencimento. Vamos dizer que esse título está valendo R$900. Qual é a taxa de juros desse título? Basicamente, é de R$100 em cima de 900. Então, a taxa desse título é de 11,1%. Agora, vamos imaginar que eu não consigo comprador nesse título a 900. Eu consigo comprador a 800. Quanto esse título vai pagar de juros? Ao invés de pagar de juros 11,1%, ele vai pagar 200 sobre 800, que é 25%. Tá? Então, esse é o movimento do que a gente viu no negócio, na questão de crédito. Não é nada de crédito. Né? Até porque os créditos, vou corrigir só o Portela, na realidade é high grade os títulos que a gente tem, são os maiores, né, títulos que a gente tem no mercado, né, as maiores empresas do Brasil. Né? Então, essas empresas até são as últimas a sofrerem crises. A única coisa que a gente pode dizer é que no final elas acabam sendo maiores e comprando as menores, porque elas têm acesso a banco, elas estão com crédito muito mais longo, né, do que as pequenas e médias empresas, então elas acabam sobrevivendo. Né? Então, o que a gente viu lá foi esse movimento de você ter uma diminuição, né, no valor do crédito, que, por outro lado, olhando para frente, né, e como ela falou, te traz uma oportunidade muito boa para crédito. Né? O que acaba acontecendo, que eu acho que acaba num momento como hoje, eu estava até discutindo com as outras pessoas da equipe, e basicamente é o seguinte, a gente passou muito tempo com aquela história do 1% ao mês, né? Só que, e aí é que a gente fala assim, 1% ao mês era o retorno nominal, só que a gente tinha uma inflação muito alta. Né? Então, essa diferença entre o juro nominal e a inflação é o ganho real que você tem. Né? Então, hoje em dia, o ganho real que o renda fixa está dando, e até pela questão do crédito, de como é que o spread de crédito, quanto o fundo está pagando, acaba fazendo renda fixa ser um investimento atrativo. Só que a gente fica muito mais olhando que o fundo agora paga 3%, 4%, então não... Quer dizer, o CDI agora indo a 3%, né? 3% não vale nada. Só que hoje a gente tem uma inflação abaixo de 2%, a expectativa. Né? Quando até um outro exemplo, que o pessoal falava, eu gostava da época da Dilma, que dava 14%. Só que lá você tinha 11% de inflação. Né? Então, e aí no Brasil ainda para piorar, você pagar imposto de renda sobre inflação. Né? Então, quando você vai ver no final do dia, sobrava bem menos do que sobra hoje. Mas o 14% atraía as pessoas. Né? Então, a gente até acho que o Portela falou bem, né? Assim, mundo novo, né? Taxa de 3% é a menor da história. Se a gente pegar do Plano Real para cá, né, desde 1994, vamos dizer, ou 95, né, ali as taxas de juros foram, na sua grande maioria, de 2 dígitos. Né? Se a gente tirar basicamente ano passado e esse ano, são poucos os anos que a gente teve um ou outro ano, e mesmo assim muitos ali no 9,9, 9,7, não era 2 dígitos, mas era quase lá. Né? E aí a gente fica um pouco com essa memória, né, na cabeça da taxa de juro alta. Paulo, hoje dentro dos fundos de crédito privado, com essa desvalorização que teve aí, né, nos ativos dentro dele, hoje, o que seria uma expectativa, pensando numa retomada? Quem compra hoje um fundo de crédito privado, ele está comprando, por exemplo, ele vai carregar o quê? CDI mais quantos por cento? Assim, na expectativa? Então, basicamente, assim, você vai ver o que a gente fala, né? Até porque a gente não tem como prever resultado, né? Então, o que a gente fala? A gente pega a medida de todos os títulos que a gente tem em carteira, né? A gente faz lá a ponderação de quanto que rende a carteira e tira os custos. Então, para a gente ter uma ideia do impacto que a gente teve, você pegar o fundo nosso D30, que é o Vinson, ele saiu de mais ou menos CDI mais 0,40, que estava ali por volta do dia 15 de fevereiro, e hoje está CDI mais 2,40. Então, é muito maior, né, do que estava naquele dia. Porque o que acabou acontecendo? A gente tem por filosofia ter bastante caixa. Né? Então, o caixa, e a gente entende que muitas vezes o caixa é um seguro que você está tendo. Então,
a gente conseguiu passar a crise, de certa forma, né, aqueles primeiros meses, principalmente as primeiras 2 semanas, que foram as mais agudas, a gente conseguiu pagar os resgates sem precisar vender título. Então, a gente teve tranquilidade para fazer as coisas, né, e aproveitar também, né, no momento que o cenário ficou um pouco mais claro, da gente trocar papéis mais curtos para ser papéis mais longos, né? E os papéis curtos são bons para um cenário em que você tem taxa de juros subindo, né? Que é uma forma de proteger, ter caixa e ter papel curto, né? E quanto mais longo, você sofre, né? Que é a questão do que a gente fala só botar um outro termo aqui, de duration, né? Duration, basicamente, ele acaba sendo que mede a intensidade que vai ter o preço do papel em função de alterações do spread de crédito, né? Então, se você teve lá um movimento que a gente viu de sair dos papéis saindo de CDI mais 1 para CDI mais 5, né? Então, se você tem um duration de 1 ano, você vai multiplicar a intensidade que você tem é de 1 ano, né? Se você tem de 5 anos, a intensidade é de 5 anos. Então, basicamente, se sobe 1%, com 1 ano é 1% negativo que o fundo anda. Se você está rodando com 5 anos, você tem 5% negativo. Isso também, por isso até que teve fundos que os retornos dos fundos não foram exatamente iguais. Você teve perdas em fundos muito maiores, né? Então tem a ver com caixa e a ver até com esse duration da carteira, né? E aí o que a gente está fazendo na carteira, principalmente essas últimas 3 semanas? Quando o meu cenário começou a acalmar, a gente começou a alongar a carteira. Então trocar títulos que eram mais curtos e que rendiam menos por títulos mais longos, né? E a gente chegou a comprar, pasmem, CDI mais 8%. Tá? Que teve empresas que essa empresa até era duplo A. Tá? Então, e isso mostra, e aí corrobora com a questão do que o Banco Central está falando, que ele quer comprar os títulos, porque não é problema de qualidade do crédito, é problema de liquidez. É muita gente vendendo e ninguém comprando. A porta muito pequena para muita gente querendo sair, né? É que o movimento até tem uma eu não sei se o pessoal chegou a ver, mas teve uma live que foi o dos presidentes dos bancos e com o Ilan Goldfan do Credit Suisse, né? E ele estava falando, e o presidente do Bradesco fez um termo lá do efeito álcool gel, né? Que basicamente é o seguinte: os bancos, né, estavam falando que eles estavam se sentindo como uma pessoa na farmácia, né, como dono da farmácia, que o cara entrava lá na farmácia, não sabia se usar ou não álcool gel, ele não queria saber, enchia o carrinho de álcool gel, né? Então foi esse o efeito álcool gel para eles parafrasearem que o pessoal estava olhando os bancos e tinha limite, não sabia nem se ia precisar, vamos sacar tudo. Então os bancos também, aquela demanda por liquidez ali, o mercado, né, a gente teve algumas curiosidades, né? A gente teve bolsa de valores sem compra, eu nunca tinha visto isso na minha vida. A gente viu tesouro direto fechado, a gente viveu circuit breaker de tudo, né? Juro abria, às vezes você teve os circuit breakers mais rápidos da história, né? Você abria, já estava em circuit breaker. Então, é que agora é mais fácil, mas assim, os dias foram tensos, né? E ouro, né, que normalmente é um hedge, né, caindo tudo também no mercado, inclusive os hedges. Eu fico imaginando o pessoal da mesa aí de crédito. Vocês operam bastante juros aí nos fundos? Não, a gente não opera tanto. O pessoal que sofreu mais foi o pessoal de multimercado, cara. Porque o que acaba até a forma de você fazer a gestão, a gestão de crédito e a gestão de ações, de certa forma, elas são, entre aspas, mais lentas, né? Você não está lá tradando todo dia. Você está mais posicionado, né? Então, mas o pessoal do multimercado o pessoal sofre mais. Porque esse normalmente é o fundo mais nervoso, né? Paulo, temos alguns clientes aqui que estão na live que tem posição tanto no Vinson quanto no Reg Debentures. Estão perguntando aqui, fica bastante interessado. Você poderia comentar aí com os papéis aí que estavam a CDI mais 8 aí, porque tem posição aí nesses fundos aí. A gente não pode falar papel a papel, mas assim, eu vou te falar alguns setores que a gente pode falar. Então, assim, o que a gente procurou
a gente procurou fazer como estratégia? Primeiro entender bem as companhias, né? Então, a gente procurou conhecer as companhias, e tem algumas companhias que a gente conhece a fundo, né, e conhece há 7, 8, 9 anos que você tem relacionamento. Então, isso te dá uma vantagem para você conhecer as pessoas, né? Porque o importante, muitas vezes, não é nem o número, né? Então, por exemplo, crise, a gente gosta muito de crise para poder conhecer as pessoas de fato e saber, em momentos de dificuldade, como é que essas pessoas vão passar. Tá? Então, dá um exemplo que a gente, sem falar números, né, mas assim, vou te dar nomes. Por exemplo, uma das empresas que era super complicada é a Smart Fit, que é aquela cadeia de academia. Né? Moral da história, muita gente não conhece, a gente conhece o Corona, o pessoal todo da companhia, e assim, sempre a gente teve relacionamento próximo. O pessoal ficou assustado que eles tinham fechado as operações todas, e a gente foi conversar com os caras, assim, como a gente fez com todas as empresas, até para entender o que era plano deles, né? A gente fez o nosso exercício e foi conversar. E essa é uma empresa que sofreu também bastante em termos de abertura de spread, porque tem muita gente que não sabe. É aquela história, qualquer mercado, quando você não conhece o mercado e acontece um evento desses, muita gente perde um pouco, né, não entende, e aí acaba vendendo às vezes o que é bom simplesmente porque não conhece. Então a gente começou a conversar e falou assim, o que são os custos de uma empresa de academia? No final do dia, o professor, que na grande maioria é horista, então você tem alguma flexibilidade ali, você tem custo variável, que é água e energia elétrica, que basicamente, como por ser variável, vem para zero, e o terceiro custo que você tem são os aluguéis, que você, numa situação dessa, de acordo com o que vai acontecer, você pode conseguir renegociação com os proprietários. Só que aí, assim, e a receita ia zero. O que eles fizeram, né, no final do dia? Eles não perderam receita porque eles acabaram criando aula virtual. Então, em vez de receber uma mensalidade cheia, receberam uma fração da mensalidade, mas resolveram. Então, conseguiram viver. E o melhor de tudo, que todas essas companhias acabam tendo muito caixa. Eles tinham 1,4 bilhão de reais no caixa. Tá? Então, no final do dia, é o que para a gente acaba sendo importante. É você estar olhando qual é a capacidade da empresa tem, no final do dia, é até passar esse momento. Você tinha outra empresa que a gente até comprou com recebível, né, CDI mais 5,5. Por que os preços estavam altos? Porque muita gente é o seguinte, crédito tem uma característica, às vezes é o seguinte, se eu tivesse comprado, dando hipoteticamente, tá? Se eu tivesse na minha carteira 10% já de Smart Fit, não adiantava que eu não ia poder comprar muitas vezes 11%, 12%, eu já estava no talo, né, lá. Então o crédito tem isso. E outra coisa que o crédito acaba tendo é a questão dos limites, né? A gente tem limites aprovados para qualquer papel. Então, você pode querer ou não usar. E tem empresa que não tem. Então, às vezes é empresa boa, mas você não tem tempo suficiente para fazer um comitê e ter um determinado papel também aprovado. Então, isso também acabou aumentando muito o problema. Tá? Paulo, para a gente finalizar essa parte de crédito e CDI e tal, para aqueles clientes que estão com essa Selic mostrando 2,25 na curva e ver essa oportunidade de crédito privado, se você pensar em, sendo bem direto, cara, eu quero dobrar meu patrimônio. Cara, vamos lá. É que assim, renda fixa talvez você está olhando mais preservação de capital propriamente dito do que você dobrar o capital. O que você vai conseguir hoje? Hoje a gente está falando o seguinte, os fundos estão rendendo em média CDI mais 2 para facilitar a nossa conta. Tá? Então, primeira coisa, o que eu posso dizer? O CDI está menor, então a gente vai ter volatilidade maior. Então, assim, horizonte de investimento é importante. Né? E aí outra coisa, que o horizonte de investimento é importante, porque o caixa cada vez mais vai fazer mais diferença no fundo, do retorno dos fundos. Então, o D1 nosso, que é o Denali, D30, que é o Vinson, e o D60, que é Everest, vão ter retornos bem distintos simplesmente pelo caixa.
e eles vão ter, provavelmente, mais distintos, porque cada fundo tem sua característica, né, e pelo fato de você ter mais tempo para pagar o resgate, e cada vez que o D60 praticamente quase não tem resgate, além de eu ter um prazo maior. Então você consegue fazer uma gestão, digamos assim, um pouco mais até concentrada do que o fundo D1, né? Então, hoje, só para dar uma ideia, você vai ter, a gente tem 30% de caixa no Denali, 20% no Vinson, 10% no Everest. Hoje, os títulos estão rodando CDI mais 3, CDI mais 4. Então, o que significa hoje? O caixa te custa, em média, né, quando eu deixo dinheiro em caixa, ele rende CDI. Então, o spread de crédito é, em média, 3, 4%. 10% disso é 0,30, 0,40. Então, o Everest vai render 0,30, 0,40 a mais que o Vinson, e o Vinson rende 0,30, 0,40 a mais do que o Denali. Né? Ou seja, o Everest acaba rendendo 0,60, 0,80 a mais do que o Denali, simplesmente pela quantidade de caixa. E isso cada vez vai ficar mais veemente nos fundos, né? Exatamente se o CDI ainda cair mais. Mas o importante no final do dia é a gente olhar o ganho real. Tá? Então, o ganho real que você vai ter no fundo, né, vamos dizer que o CDI está até acima, né, da inflação, né, da expectativa de inflação, mesmo que você põe imposto de renda, vamos tirar. Você vai ter um ganho real aí de 2% pelo menos nos fundos. Né? E dependendo do fundo hoje, que o pessoal acaba tendo mais medo porque ele é mais volátil, é o fundo de debênture incentivada. O fundo de debênture incentivada está rodando IPCA, né, mais 4. Né? Esse é o carrego do fundo. Né? Tudo aqui que eu estou falando é carrego. Então, no final do dia, o ganho real que você estaria tendo ali no fundo é 4%. Tá? E aí, uma coisa que é importante também nos fundos de crédito em geral, né, é você ter um horizonte de investimento mínimo. Né? Então, eu vou botar no fundo de crédito para um mês. Não é o mais correto, por causa dessa volatilidade maior que a gente vai ter. E a vol não é o que a gente viu ali em meio de março até meio de abril. É uma vol assim, como o CDI ele fica cada vez mais próximo de zero, você num mês de 21 dias úteis, você vai ter cotas negativas. Então, na realidade, o que cada vez mais a gente vai ter que fazer é olhar as cotas no final na sexta-feira, por exemplo, uma vez por semana, ao invés de ficar olhando todo dia. Entendi. Vamos lá, então, então ficou claro aí, fazendo adendo já para os investidores, renda fixa e caixa, e entender que aqueles fundos que são mais, tem uma cota de resgate mais longínqua de 30 a 60 dias, vai ter uma grande diferenciação para aqueles fundos de curto prazo. Né? Paulo, como é que você vê hoje, como é que estão os fundos de previdência aí para a Arx? Como é que vocês olham aí a posição dos fundos de previdência? A gente gosta muito de previdência, então vamos lá. A gente tem vários fundos e com várias seguradoras hoje na XP. Tá? Então, os fundos mais antigos que a gente tem são os fundos da Icatu. Né? Então, são os fundos que nasceram primeiro. A gente tem um fundo lá de ações. Vou falar primeiro de ações, depois eu falo de crédito. O primeiro é um dos fundos mais antigos da Icatu, tem 20 anos de histórico, e ele é um fundo 49% ações, 51% renda fixa, que é a legislação antiga. Né? No ano passado, em dezembro, a gente lançou o fundo 100%, então para investidor qualificado, ele aplica 100% no income. Né? Então, basicamente, e o 49 com 51 que eu falei também aplica 49 no income. E a gente está lançando um outro fundo que é para investidor em geral, que é 70%, um Azuric. Então, ele vai ter 70% em ações, 30% em renda fixa. A estratégia de ações que a gente segue basicamente a gente copia a carteira do RX Income, né, que é um fundo aberto, também é um fundo de 20 anos, e ele é um fundo que ele tem um viés bastante defensivo. Né? Então, quando o gestor, que é o POP, que faz a gestão do fundo já há 14 anos, ele monta uma carteira de proteção e uma carteira de valor. Né? A carteira de proteção é o quê? Você ter papéis que sofrem menos num cenário como a gente está vendo agora. Né? Então, ele acaba sendo um fundo que, quando a bolsa cai, ele cai menos que a bolsa. Então, tem papéis, por exemplo, de transmissão de energia elétrica, papéis de telecomunicações,
né? E aí ele tem outra carteira que ele tem inúmeros papéis ali dentro. O fundo tem entre 35 e 40 papéis, é bastante líquido. E hoje a gente está até com uma posição maior até em varejo, né? E bastante coisa até do varejo ligada a e-commerce, né? Que a gente está vendo que é uma outra tendência. Tá? Então, o income é o carro, essa estratégia do income, que é a estratégia que os fundos de ações da Arx. Tá? E de crédito privado, a gente tem hoje dois fundos, um fundo com a Ecatu e um fundo com a XP. Né? A diferença básica dos dois fundos de crédito acaba sendo o mandato que a seguradora dá para a gente. Né? O fundo da Ecatu, a gente acaba tendo 80% no máximo de crédito, e a XP a gente tem a flexibilidade de ir até 95%. Não que a gente vá, mas o fato de você ter uma flexibilidade acaba sempre fazendo com que você tenha um retorno melhor. Então, a expectativa de retorno que a gente tem na XP hoje está 0,30, quase 0,40 maior do que o fundo do Icatu, por causa da questão do regulamento em si. Então, o fundo da XP acaba tendo menos caixa e, consequentemente, um retorno até melhor. Esses são dois fundos em CDI. A gente está negociando com a XP a entrada de um outro fundo, que é um fundo de inflação curta, né? Que basicamente ele acaba tendo o mesmo indexador do Elbrus. Né? Então, a gente vê acaba sendo um fundo adequado até para uma pessoa que tem um investimento em previdência, porque previdência normalmente você tem até um horizonte de investimento um pouco maior. Né? Tá? A gente tem, e uma coisa, Portela, que é interessante, a gente tem captado bastante dinheiro nessa crise em previdência. Tá? Porque diferente até dos outros fundos, porque esse é um cliente que está ali com mais longo prazo. Né? Entendi. Legal. Então, mais uma vez, aí a Previdência, como todos os outros gestores, todas as outras casas gestoras acreditando muito nos seus fundos, porque vão carregar posição para longo prazo, muito caixa entrando, isso aí facilita até para a gestora. Né? E Portela, se eu puder adicionar uma coisa, os fundos de Previdência hoje, com a mudança da legislação, são fundos muito melhores do que eram no passado. Então, hoje você consegue ter fundos muito bons de Previdência. Eu acho que essa que é a grande diferença. E por isso que está todo mundo animado também para captar dinheiro. Porque se a gente olhar os fundos do passado, eles eram muito mais amarrados. Né? Então agora você consegue ter fundos muito melhores. E hoje até as seguradoras, né, estão facilitando também até para você, em termos de tecnologia, rebalancear esses fundos. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de fundo de previdência, né? E nessa queda que teve, eu acabei saindo dos fundos que menos sofreram e fiz uma portabilidade interna para fundos de ações. Né? Isso aí não me teve nenhum fato gerador e muitas seguradoras já tiraram as taxas de carregamento de saída, né? Então permite que a pessoa que está se planejando a longo prazo aí, fazer suas movimentações, seus rebalanceamentos sem fato gerador, né? Economizando imposto de renda. Então é sensacional a ferramenta. E se a gente olhar, outra coisa com a alíquota até menor, né? Você está falando com uma alíquota de 10%. Se você esperar, você vai ter uma alíquota de 10%, né? Contra 15% dos fundos normais, né? Quando você chega na menor alíquota, né? Legal, isso aí. Eu gosto muito de ouvir, porque a gente aqui na ponta, a gente fala bastante para o investidor. É legal ouvir isso de quem administra aí hoje, a casa administra mais de 26 bilhões. Mas, Paulo, me conta um pouquinho mais para os investidores que tem o próprio Agizicando no FIA, propriamente dito. Como é que está a estratégia agora aí para a Arx, visto a curva aí que entendi lá no chinelo? A gente vê o dólar aí batendo máximas aí, agora... A gente entrou na live, estava 5.888, agora está 5.815, cara. Então, assim, o que a gestora está vendo nesse novo cenário? O que ela pode falar para os nossos investidores? Onde investir, o que elas estão fazendo e por que confiar, né, nos investimentos de longo prazo junto com a Arx também? A questão toda, assim, qual é o importante do investimento de longo prazo também é ter claro qual é o investimento, qual é o objetivo do investimento que as pessoas estão fazendo, né? O cenário que a gente está vendo, assim, o
que preocupa mais a gente no final do dia acaba sendo o cenário fiscal. Né? A gente está vendo aí a questão do pacote, 120 bilhões. Você tem a discussão se o Bolsonaro vai ou não vai vetar alguma coisa. Enfim, o que a gente sabe só assim, o fiscal do Brasil piorou muito. A gente não sabe exatamente quanto, mas que piorou. Por dois motivos. O primeiro é que assim, o PIB desse ano vai ser negativo. Né? Então não tem muita dúvida, a questão só que as pessoas não estão chegando ainda num acordo de quão negativo vai ser. A gente está olhando ali alguma coisa em torno de 3, 5, e isso é uma coisa que está mudando literalmente todo dia. Né? Então é uma conta que vai depender também do quando você vai sair do lockdown, ou sair do distanciamento, e qual é a velocidade de volta da economia. Acho que está claro que o Banco Central ele está preferindo fazer essa política monetária mais expansionista, de baixar a taxa de juros. Né? Vocês acabaram de falar até, vai chegar a 2,25, vai cair mais. Isso faz com que você tenha uma pressão no dólar. Né? Cada vez mais a taxa de juros daqui, menor, isso pressiona. Não tem muita dúvida. E a própria discussão que a gente está tendo aí, o pano de fundo das medidas, da questão do como é que o presidente está com o Congresso, presidente / Paulo Guedes, isso tudo no final do dia traz uma insegurança a mais para o investidor. E a gente está olhando aqui, qual foi o resultado da redução da taxa de juros ontem? Né? A gente teve os curtos, né? O juro mais curto diminuindo, os mais longos aumentando, você teve inclinação na curva. Então você acaba... resolve o curto prazo, mas quando você olha para longo prazo, posição de investimento, ficou mais caro do que estava ontem, né? Que é uma coisa que é complexa. Então, assim, no todo, o cenário fiscal do Brasil, acho que é o que mais preocupa a gente. Né? E aí, junto do cenário fiscal, é essa questão do desalinhamento também que a gente tem, né? Da questão do que vai... Se a gente não tem segurança no que vai acontecer, vamos dizer assim, quais serão os próximos passos. Na semana passada, 2 semanas atrás, a gente teve a questão do Moro, que no primeiro momento acho que todo mundo achou muito ruim, no segundo momento você tinha a leitura do Centrão vir, ter uma possibilidade de aprovar algumas medidas, e que a gente tem... Então, assim, eu acho que a gente está acabando vivendo várias crises, né? Então tem a crise do coronavírus, tem essa crise do governo, no sentido do que pode acontecer. Então a gente está com uma visão de muito mais de curto prazo do que propriamente visão de longo prazo. Né? Isso aí como que reflete nas posições da casa? A gente, assim, em equity, você tem que tentar olhar por fora, por trás disso, né? Assim, pegando quais são as empresas que esse também não é um cenário desconhecido para a gente brasileiro, né? Então, assim, a gente já passou, o que a gente procura fazer é tentar identificar quais são as empresas, tanto para crédito quanto para ações, que vão sair lá na frente melhores do que elas estão agora. Né? Então, a gente procura ter uma carteira diversificada por causa disso. Né? Então, esse eu acho que é um ponto. E o segundo é entender, por exemplo, hoje, o que a gente está vivendo a questão em casa. A gente está vendo a questão digital, vai acontecer mais rápido do que a gente via antes de entrar aqui, porque a gente está começando a ver que esse negócio funciona. Então a gente está pegando alguma essas tendências e colocando nas carteiras de alguma forma também, e vendo o impacto. Agora, longo prazo as coisas se ajustam, né? Então, se a gente for ver até a questão do dólar, a gente teve ali em 2004 o dólar batendo 4. Né? Então, isso foi 15 anos atrás. Se colocar a inflação é muito mais. Então, você tem coisas e hoje, assim, você também tem uma incerteza do próprio coronavírus, né? Então, o que vai acontecer não é só do governo. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que estar procurando entender dia após dia. Não tem... Internacional, Paulo? Não. Os fundos têm posições de hedge pequenas, mas os maiores fundos não tem nada lá fora. Que aí estão falando de ação e... Por que não tem nada lá fora? Porque você está adaptando. Basicamente, os fundos estão adaptados à legislação de fundo de pensão, né? Entendi. Legal, Paulo. Acho que... Eu gostaria que falasse um pouquinho, porque a gente tem bastante cliente aí
na Arx e tanto dos seus... A gente confia muito na gestora, a gente tem as gestoras, é só ver as gestoras que passaram pela casa, gestoras tradicionais. A gente continua recomendando a Arx e eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, dos prêmios que a Arx já recebeu. A gente fala como uma das melhores casas, um dos melhores fundos dos últimos 10 anos, para que os investidores confiem mais, consigam posicionar um pouco mais do seu capital dentro com a gestão da Arx e também das suas considerações finais aí sobre o mercado também. Começar pelo Income. O Income ganhou o melhor fundo do século, né, e o melhor fundo da década. Tá? O Long Term ganhou isto é agora, né, o último melhor fundo da década. O Income ganhou pelo Infomoney também recentemente o fundo mais consistente, né, dos últimos 10 anos. Então ele estava sempre entre os melhores fundos quando você olha a janela de 3 anos. O Extra ganhou ano passado, foi esse ano na realidade, em função do retorno do ano passado, o segundo melhor fundo de multimercado também da década. E os fundos de crédito ainda não ganharam nada porque são muito recentes, né? A estratégia não completou ainda 2 anos e normalmente você precisa ter 3 anos. Então, assim, a casa a gente tem recebido sempre prêmios praticamente em todas as estratégias da casa. Tá? E o que eu posso falar até para finalizar? Assim, a gente está vivendo um momento bem diferente, né? Na realidade, uma coisa que nunca foi vivida. E a pessoa está perguntando aqui, só que está aparecendo a pergunta, deixa eu responder. Acho que a questão fiscal no mundo inteiro, né, se a gente olhar até Estados Unidos está fazendo ajuda trilionária. Né, são 3 trilhões de dólares, que é uma ajuda no final do dia, de praticamente 20%. O PIB americano são 17,5%, você está falando ali 12%, 13%, né, até mais, né, você está falando quase 20% do PIB americano. O ponto que a gente, assim, a grande discussão se a gente está pior ou melhor, a gente só vai saber basicamente ano que vem, porque você tem 2 coisas. Qual o tamanho do impacto que a gente vai ter, em final, quanto é que vai ser a dívida, quanto é que vai ser a ajuda, porque quando no final do dia você tem a discussão de se continua ou não continua a ajuda, né, dependendo do tempo que a gente fique, então tem essa já incerteza. E terceiro, você tem a questão de qual diminuição ou não do PIB, o impacto que você vai ter no PIB e depois a volta. Né? Então, é bastante complexo. Agora, no mundo inteiro, os países vão sair muito mais endividados do que entraram. Né? Então, a situação fiscal vai ser pior do que a gente entrou. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, a gente não sabe o quanto pior, né? Também o tamanho o tamanho do buraco, porque a gente ainda não saiu dele. Né? A gente está ainda com problema se olhar no coronavírus do Brasil, os números não indicam que a gente vai ter vida normal mês que vem, né? Ou esse mês ainda. Tá? O que a gente procura fazer normalmente, aí respondendo um pouco, a gente tem a visão muito de preservação de capital, né? De não tomar risco desnecessário para os clientes, em qualquer fundo. Então, a gente tem isso sempre em mente quando você monta o portfólio, até para você poder fazer um portfólio diversificado, né? E a gente não quer ser assim, o melhor fundo todo mês, ser o primeiro todo dia. O que a gente quer ser no longo prazo, ser uma casa que traga a consistência de resultado. Então, vamos olhar uma janela de 3 anos e tudo, e a gente está ali sempre entre os melhores. Isso para a gente é mais importante do que tal resultado, né, todo mês. Tá? O que eu ia falar, assim, não tomar nenhuma decisão afoita. Né? A gente está no mercado que, na parte de crédito, se a gente olhar, é o mercado que ainda não andou, né? Porque se a gente olha, de certa forma, renda fixa, o futuro, ele já voltou bastante, a gente está até a vários vértices menor do que estava antes. A Bolsa bateu 62 mil pontos, a gente está ali vendo alguma coisa próximo de 80 mil, ou seja, já voltou também alguma coisa. E o crédito ainda não voltou. Então o crédito ainda aparenta ter uma oportunidade maior, né, ou pelo menos uma oportunidade maior do que os outros comparativamente. Então eu acho que é um pouco nessa linha. Tá? E quando eu falo assim, não adianta, eu acho que a diversificação na carteira é uma coisa importante, né, porque você também você não sabe exatamente quem é que vai sair, quem vai ser o grande vencedor. Né? Então, você está diversificado é importante. Eu acho que essa é outra coisa para a gente, e ter calma numa hora dessa, né, pedir ajuda dos assessores e tudo mais, para poder entender
o que está passando no mercado para poder tomar uma decisão adequada. É isso. E eu queria agradecer mais uma vez aí pessoal que participou e pelo convite também. Tá certo, Paulo. A gente tem que fazer uma repeteco aqui da sua vinda aqui para Cuiabá, hein? Vamos repetir, cara, sem dúvida. Obrigado aí. Só deixar acabar, só deixar essa confusão passar, né? Aí vamos voltar aí. Aqui tá bem tranquilo. Mas tá certo, Paulo. Obrigado aí, obrigado a todos aqui da Ouro estão agradecendo você, aos clientes. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. Obrigado à Arx aí por também ter colocado à disposição da gente. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu, na pessoa física, tenho meus fundos de previdência junto à Arx, tenho investimento também no fundo de investimento da Arx. Confio nela, então é o que a gente fala, quem não vende, que não compra. Então, obrigado por participar. Um grande abraço a todos aí e conta com a gente aqui também, viu? Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, o Bovespa hoje está quanto? 80 mil pontos. 80 mil pontos. Dólar 5,88. Está saindo mais no lugar o dólar do que a bolsa, né? Agora a bolsa está subindo em vez de estar caindo, né? Que coisa, né? Dólar e bolsa alta. Né? O Paulo Guedes falou pelo menos que vai. Bolsonaro falou que vai vetar a história de ontem. A ver. Mas eu acho que é isso que deu uma animada aqui no mercado. Não sei o que aconteceu, eu também estava falando, né? Valeu, gente. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Um abraço. Para que agora o 1% de alta. O dólar estava 5,89 a 5,800. Que pancada.